podcast. Hoje meu convidado é o Gediael. Um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou dizendo que ele tá meio tenso, eles que não se sentem à vontade com as câmeras, mas a gente tava batendo o maior papo agora, né? Ele tava super à vontade agora. Então finja que a gente continua conversando, que tá todo mundo querendo ouvir o que você tem para nos contar. Obrigada, Patrick, também por ter... Obrigado, Marcela, pelo convite, tá? Mais uma vez, Marcel de férias, né? E eu fui convidado. Obrigado pelo convite, Marcela. Obrigado, Gediael, por ter aceitado o convite. E você com a palavra. Pelo menos dá boa noite, né? Também agradecer. Certamente é um imenso prazer estar aqui com vocês e a gente poder participar disso, contribuir para o segmento, né? Isso. Trocar experiências, que essa é a ideia, né? De tudo isso aqui. Então agradeço desde já o convite da Multilentes, Marcela, Patrick, aqui representando, e dos demais que estão aqui na sala, né? A gente fica tenso assim, mas eles disseram que a câmera está desligada, então vamos em frente, né? É bem isso. Não, Marcela, ela faz o estudo todinho da sua vida, por isso que ela traz esse papel aqui. E é porque ela não pode dizer antes, né? Senão você desiste. Então, a partir de agora, se prepare. Se você estava tenso, pode ficar mais ainda, que agora vem ainda bem que eu desativei algumas redes, algumas coisas do tipo, para ela não achar muita coisa a meu respeito. Gente, eu conheço o Gedi de longa data, né, Gedi? A gente estudou junto, se formou juntos, e é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele sempre se posiciona muito bem com pessoas. Não deixava ninguém falar nas apresentações, né, do curso. Eu já tô deixando você falar aqui. É uma evolução. E é isso, ele trabalha com pessoas, hoje com gestão, mas antes de chegar em gestão, Gedi, como foi tua trajetória, como foi que tu iniciou no segmento, mais precisamente? É uma história um pouquinho curta e longa ao mesmo tempo, pra gente contar assim em pouco tempo, mas eu vou tentar aqui resumir esse passo a passo, né? Uhum. Eu acho que como muita gente de ótica, a gente cai no ramo meio que por um acaso, assim, diz assim, é aquela história assim, desempregado, né? Todo mundo começa meio assim, tô desempregado, aí de repente apareceu uma vaga ali, aí eu fui trabalhar e tal, e aí vai. Mas assim, eu entrei como captador, aqui é uma linguagem que a gente conhece bem, e justamente assim, estava desempregado, trabalhei numa grande empresa de marketing por uns 3 anos, muito boa, com certa estrutura e tal. Mas essa empresa ela saiu daqui de Natal e por questões familiares eu não acompanhei a empresa. Então aí fui para aquilo que aparecia, né? E aí trabalhei no Sebrae um tempo, que era emprego temporário, aquela coisa. Quando eu saí do Sebrae, um colega disse, rapaz, eu tô abrindo uma ótica e aí eu vou precisar de alguém para fazer o trabalho de captação. Se você quiser testar... Só que era assim, era muito difícil porque, olha só, ele estava abrindo uma ótica num bairro aqui, comercial, Alecrim, a gente conhece aqui, e eu morava numa cidade chamada Monte Alegre, próxima aqui a Natal, não sou de lá, sou natural daqui, mas nessa época eu morava lá, e aí ele queria que eu captasse lá para trazer cliente para o Alecrim. Então, tipo assim, você vai, junta o povo, eu mando um carro, pega, traz... E a gente faz a consulta, todo o processo de vendas que vocês já conhecem. Então, foi assim. Só que eu surpreendi ele, porque ele já tinha uma ideia de captador fazer 20, 30 vendas no mês. Essa é a ideia. Mas eu trabalhava com marketing, com rede de relacionamento, com rede de pessoas. Então, tinha todo um esquema de como juntar gente para vender o que fosse. Isso tinha quantos anos na época? Sem querer entregar a idade, isso foi assim, há uns 13 anos atrás. Sim. Mais ou menos isso aí, 13, 14 anos atrás. Então, esse foi o começo. Certo. Só que, tipo, no primeiro mês eu já dei um boom de vendas nele tão grande que ele não teve suporte. Ele não tinha estrutura para atender o que eu tava. E ele não conseguiu me pagar. Essa é a verdade. Sim. Aí ele tinha um sócio. E aí ele falou que não tem condição de ficar comigo, porque ele não tinha condição de ele literalmente pagar e estava tendo trabalho com isso, tanto que ele desfez a sociedade. Como ele já tinha trabalhado na empresa que eu trabalho hoje, ele foi lá e me apresentou ao dono, a seu Emanuel, da Fábrica dos Óculos, né? Posso falar aqui, né? Pode, claro. Trabalho lá na Fábrica dos Óculos até hoje, então eu fui para lá também para ser captador. Mas é aquela coisa, sempre o crescimento. Então, na escola, eu sempre gostei de matemática, física, química. E quando eu comecei a olhar para a ótica, eu digo, cara, isso aqui Isso é física. Isso é pura física. Porque ótica é pura física, né? Sim. Então, aquilo começou a despertar em mim um desejo de dizer assim, eu posso crescer nisso aqui. Mas eu entrei com aquela ideia, até aparecer algo melhor, né? E aí eu comecei a estudar ótica.
E quando eu vim trabalhar aqui em Natal, especificamente fazendo captação em porta de loja, em porta de clínica, aquela coisa toda, eu tinha uma concorrência muito grande. Sim. Porque vocês conhecem isso e vocês sabem que isso Na época até as grandes empresas tinham muito captador. E eu não tinha experiência de trazer o cliente. Eu digo assim, eu tenho que ter um diferencial. Então eu comecei a me adiantar a estudar ótica e a entender de ótica. Então você reconhece que o conhecimento, ele já lhe diferencia claramente de outras pessoas, de outras empresas, e a gente consegue fazer o melhor, né? Se destacar, crescer, né? Sempre. E quanto tempo, Gediel, durou, tipo, para você sair de captador e logo crescer? Você foi para vendedor, no caso? Não, olha, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses como captador. Sim. Nessa época eu não tinha tanto relacionamento com os donos, aquela coisa toda, era uma coisa muito distante. Sim. Então a gente só tinha acesso a gerente. Gerente era o tipo daquele bem antigo, que assim, eu não ensino, se vira para aprender, aquela coisa toda. Mas eu já sabia mais que o vendedor da loja, então eu tinha raiva de botar a pessoa para dentro e eu queria atender para eu fechar a minha venda e ele não fechava, vamos dizer assim. Mas eu fiquei os 8 meses, tive a oportunidade de a Diniz, a Ótica Diniz, na época estava abrindo lojas. E aí eles estavam pegando gente para treinar, aquela coisa toda. Aí eu fui fazer um teste lá, passei, comecei a fazer um curso interno lá e logo eles me convidaram para trabalhar no laboratório. Então eu saí da captação pro laboratório. Ah, que legal. Você foi trabalhar no laboratório ainda? Isso. Montagem, sulfaçagem? Sulfaçagem, né? Equipe de sulfaçagem, né? Como literalmente todo aprendiz. Então eu fui ali, fiquei um tempo, trabalhei Você até deve ter te empolgado, né? Porque você estava querendo aprender ótica. Ótimo. Foi excelente. Eu digo, e meu plano era ir para as vendas. Eu não tenho um perfil para trabalhar trancado em nenhum canto. Ali, embora nessa época o laboratório era um número de funcionários consideráveis, gente, produzia muito, aqui né? E tal, mas aquela coisa assim de operacionalizar máquinas, aquela coisa não era meu hobby, não era meu forte, vamos dizer Não assim. enchia seus Mas eu olhos. queria ter toda uma noção, porque quando eu fosse pro balcão eu saberia como é que funcionava todo aquele processo. Então eu passei lá mais quase um ano, né, na Diniz, lá no laboratório. Saí, também tive uma oportunidade de ir para as vendas para a New Ótica, que era uma outra empresa que tinha aqui. Eu trabalhei na New Ótica um pouco tempo, eles fecharam lojas aqui, deixaram só no shopping, foram investir em outras regiões do país. E aí eu recebi o convite de voltar à fábrica dos óculos, isso há uns 11 anos atrás, e de lá estou até agora, né? Ai, que Dessa legal. vez com mais experiência. Aí, Você voltou como vendedor. Eu voltei como vendedor, né? Passei menos de um ano como vendedor, alcancei uma gerência de uma loja, depois de 4 anos de gerência, fiquei como supervisor e até hoje. Então, vê só, até você iniciar, para você chegar num cargo de gerência, você durou aí por volta de 4 anos. Eu acho que até menos. Porque menos. Foi muito rápido, né? Foi rápido. Aí eu pressuponho... O processo que ficou fora foi a parte de laboratório, vamos dizer assim. Mas Perfeito. Se eu for pensar, tipo, eu fiquei menos de um ano como captador, menos de um ano como vendedor e já estava. Você se via gerente, não? Sim, eu sempre procurei. Eu sempre gostei de liderar pessoas. Então eu sempre procurei crescer. Quando eu gostei de ótica, eu só precisava gostar da área e dizer, pronto, aqui eu posso evoluir. Olha que legal, gente. Olha a lição que o Gediel está dando de vida. Né? Porque você está num local hoje que você não possa crescer. Então busque o crescimento, que quando você mira o teu objetivo de uma forma muito rápida, né? E eu presumo que naquela época, para você buscar conhecimento, não é como hoje. 13 anos atrás, eu me lembro que não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, abrindo o celular na palma da mão. Né? Então você foi atrás mesmo, você buscou, enquanto alguns talvez iam ali para, sei lá, não estudava, ia para qualquer outra situação, você priorizava o estudo para poder crescer. Né? E isso aconteceu de uma forma bem rápida. Claro, eu sempre fui muito me perguntar. Então Curioso. Você não tinha acesso, como você está falando, a gente não tinha tanto acesso quanto hoje. E até quem tinha, isso era muito caro, vamos dizer assim. No certo sentido, era muito distante da nossa realidade financeira. Hoje não, você consegue ter conhecimento muito fácil. Mas isso era muito distante. Então nem tinha abertura nem condições financeiras para isso, vamos dizer assim. Então toda pessoa que eu colava, eu perguntava. E graças a Deus, durante esse caminho, a gente nunca cresce só. A gente encontra pessoas no caminho que vai nos ajudar. Vai pegar na nossa mão e dizer assim, estou sentindo que você quer, venha.
Uma delas foi o professor Afonso, né? Que é bem conhecido aqui no Rio Grande do Norte, na questão de ótica, até nível Brasil também. Foi um cara que me deu uma oportunidade dentro do laboratório, que ele era ainda diretor do laboratório lá. E ele me ensinou muita coisa. Então, ele pegava na mão mesmo, dizia, vou te ensinar e tal. Depois veio o Elias, que eu acho que vocês conhecem também. Foi outro cara também que me ajudou bastante. Então, a gente vai crescendo porque vai encontrando pessoas nesse sentido. Eu não tinha conhecimento a respeito, mas eu sempre falo, quando você se conecta em cima, a coisa acontece, né? Você fica conectado embaixo, você vai para baixo. Perfeito. E vai muito também. Você é a média das 5 pessoas. Tem essa frase, né? Que é bem clichê, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, você quer crescer, busca estar do lado. É o ser o mais burro da mesa, né? O que o pessoal brinca às vezes de seja o mais burro da mesa. Eu falo isso muito para minha equipe. Digo, ó, quando você senta numa mesa e você é o melhor da mesa, você está na mesa errada. Perfeito. Essa é a ideia. Só que, Patrick, só para terminar isso aqui, essa questão da trajetória, tipo assim, eu fiquei, beleza, alcancei a supervisão da empresa. Eram 4 lojas, hoje a gente administra 8, mas na época eram 4 lojas. E aí o que acontece? Eu fiquei 3, 4 anos na supervisão, mas eu sentia que eu não estava evoluindo. Aí entrei no curso técnico, né? Para fazer o curso técnico em óptica lá no Senac, 2018, né? Nossa turma. Marcela foi minha companheira de sala. E ali foi um boom porque o curso... a gente tava até conversando antes aqui, mas aquilo ali abriu minha mente demais. Por isso assim, cara, você ainda tem muito caminho para crescer. Muita evolução. Porque você chega num momento que eu acho que isso acontece para quem é de óptica. Ninguém sai. Todo mundo se apaixona. Sim. Mas também se estaciona ali, né? Você fica estacionado. E aí, quando eu fiz o curso, eu comecei a ver novos horizontes, novas possibilidades, novas ideias. Então, eu abri a parte técnica. Cheguei a um conhecimento técnico bom. Agora vinha a outra parte. Porque tudo na vida a gente tem que resumir a pessoas e processos. Aprendi os processos. Tem que aprender sobre pessoas. Já liderava, já tinha questão de gerenciar, mas eu tinha que melhorar a forma de gerenciar pessoas. Então, se você me perguntar, vamos falar aqui de um número mais exato, 12 anos nesse processo de crescimento. Inteira. Em 10 anos eu cresci, certo? Mas eu vou dizer a você, nos últimos 2 anos eu cresci mais do que nos 10. Mais do que os outros 10, perfeito. Por quê? Justamente porque eu fui aprender, estudar sobre pessoas. Fui me conectar com pessoas novas, com pessoas num nível, né, uma mentalidade muito superior, no sentido não superior financeiramente, estou falando de gente de outra mentalidade. Comecei a fazer alguns cursos relativamente que eu desejava muito, acompanhar caras da área da inteligência emocional e trabalhar essas situações em mim. E aí eu comecei a crescer, comecei a me organizar financeiramente, comecei a ter resultados, comecei a aprender a liderar mais as pessoas, a ter uma equipe mais comigo, um monte de coisas aí que envolve a parte de gestão. Então, isso aqui me fez crescer. Então, nos últimos 2 anos, eu vou dizer assim, o auge que despertou isso em mim foi a pandemia. Porque eu recebi uma mega missão na empresa dentro da pandemia, onde muita gente fechou e a gente iria fechar 3 lojas, né? Tivemos que passar por uma demissão, tipo assim, quase que 50% do quadro foi demitido, foi afastado de alguma forma. E ali eu recebi uma missão e eu falei pro dono lá da empresa, eu digo, essas 3 lojas aqui nós não vamos fechar, eu vou dar conta delas. Nós vamos pegar isso aqui para acontecer. E aí aquelas 3 lojas sustentou a empresa naquele momento. Mesmo loja fechando, vocês sabem como foi a pandemia, é difícil. Então, aquilo ali me despertou mais ainda. Eu sempre falo assim, Patrick, é uma frase que até Pablo Marçal cita muito isso. Não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Então aquilo ali fechou muitas portas. No meu caso, abriu muitas portas. Mesmo dentro de um comércio. Então ali começou um crescimento diferenciado. Eu comecei a me aproximar das pessoas muito mais. Me conectar com pessoas. Então aquilo ali foi me direcionando de uma forma que eu me considero, desses últimos 2 anos, que eu cresci muito mais do que nos outros 10, que eu só mudei de cargo. Entendi. Mas a evolução agora foi pessoal e profissional. Entendeu? Assim, falando de mim mesmo. Que legal. Fala aí, Marcela, senão fica aqui falando 2 horas, viu? Eu tô aqui encantada com sua história. Não é comum não, viu? Ela calada assim, não é comum não. Eu tô aqui só escutando. Muito legal. E é bacana, gente, você tá falando aí, eu tava aqui pensando na minha vida também.
o quanto essa troca é importante, né? De você estar com... Hoje eu convivo com o Patrick, com pessoas que tá em outro nível de vida, e isso é muito importante, gente. Você mudar seu pensamento, que o crescimento ele não tá só nas experiências de laboratório, não tá só na experiência com pessoas, que era o que você tinha, tá? Eu acredito que tá mais dentro da sua mente, de você buscar crescer, buscar conhecer, não depender de nada, das coisas externas, buscar o que realmente vai te levar para outro nível, né? Muito legal, eu acredito que vai ter muito aprendizado, já tiramos vários aprendizados daqui. E nessa sua trajetória, você falou de processos, falou de pessoas, o que é mais difícil? Pessoas ou processos? Eu vou te devolver a pergunta, o que você acha que é mais difícil? Pessoas. Por quê? Eita, eu sou entrevistado, né? Mas eu quero te perguntar, por que você entende que são pessoas? Vamos lá, peraí que eu quero ouvir bem. Eu gostei, viu, Gediel? Ninguém nunca fez isso aqui, não. A primeira vez. Comigo, eu acho que pessoas, porque são mentalidades diferentes. E cada pessoa é um universo. Hoje eu trabalho com várias pessoas com mundos diferentes. E antes eu tinha muito conflito para lidar com cada tipo de pessoa. Hoje eu consigo tentar entender como é a empatia, né? Você se colocar no lugar daquela pessoa, ver como ela está enxergando e fazer ela enxergar como você quer que ela enxergue. Então, eu acho que é aí que está o equilíbrio emocional. Você tem que ter equilíbrio emocional, você tem que ter paciência, sabedoria, e eu acho que o mais difícil realmente é trabalhar, lidar com as pessoas. Os processos você acaba aprendendo. Tudo que você aprende, tudo que você faz repetidamente, você vai como é o nome? Você vai se tornar habilidoso naquilo que você está fazendo. Você aprende, você se torna... É isso. Justamente. E pessoas não. Pessoas é aquele mundo. Você tem que entender o mundo da pessoa. Agora responda a minha pergunta. Eu vou te responder. Eu não considero nem que seja difícil, mais difícil o processo, nem que seja mais difícil pessoa. Nos dois casos aqui tem um parâmetro e tem dificuldades, certo? Para você aprender sobre esses pontos aqui. Mas qual é o problema da maior parte das pessoas que vamos dizer assim, fazem gestão de um negócio? Eles implantam os processos, depois vão atrás das pessoas. Você começa invertendo a situação. Você cria toda a ideia, você tem um projeto, você tem tudo. Aí depois você vai pegar a pessoa para adaptar o seu projeto. Essa inversão, na maioria das vezes, ela não dá certo. Pode dar certo. Não quer dizer que isso não existe regra. A gente está falando de algo que tem uma probabilidade maior ou menor. Mas na sua experiência é isso que funciona. Mas é isso mesmo. Na área da inteligência emocional, a gente aprende muito isso. Então, o que é que a gente faz? Você cria o processo e depois vai atrás das pessoas. Isso é a inversão da coisa. Está errado o caminho. Para dar mais certo, primeiro você tem as pessoas. Você tem a pessoa e você tem que estudar sobre as emoções. Porque, por exemplo, se a gente fosse falar de venda aqui, a gente sabe que venda é emoção, pura emoção. A gente vai já falar de vendas. Mas beleza, venda é pura emoção, não é? A gente sabe... Venda é emoção. Vamos lá, uma porcentagem, 80% da venda é emoção. Sistema límbico é emoção. Certo? Só que quando a gente fala de venda, a gente só fala de produtos. Eu estou vendendo um produto. Relacionamento é venda. Tudo se vende. Sim. Relacionamento é venda. Você se conectar com alguém é vender. Sim. Ou você comprar. Sempre vai existir aqui o processo de vendas nesse sentido. Na hora que você pega uma pessoa e que você se conecta a ela, traz ela para o teu mundo, entende de emoção, trabalha as emoções dela para ela se conectar com você, você pode colocar ela para fazer o que você quiser dentro de um processo. Ela vai fazer. E aí a gente pode aplicar isso para venda, para empresa, para relacionamento, porque tudo que você consegue se relacionar bem acontece, né? Isso, por isso que eu falei assim, por isso que eu entendo, quando você fala assim, é mais difícil pessoas ou processo? Se a gente for pensar, a grosso modo, a gente fala de pessoas porque você tem que saber lidar com as pessoas. Mas eu vou te falar, o processo ele só fica fácil se você tiver as pessoas certas. Verdade. Entendeu? Então, para que o processo funcione. Aí você tem alguém que, vamos dizer assim, abraça uma causa com você, você vai ajustando o processo. E a pessoa ela vai engajada com você. Achou ali e vai. É aquela coisa, não adianta você ter uma grande ideia se você não tem a pessoa para executar.
Ideias surgem toda hora, então, a gente é criativo. Então, teoricamente, você está nos passando, na sua concepção, pessoas é mais importante do que processos. Sempre. Respondendo a pergunta. Na minha concepção, sempre. Respondendo a pergunta, sempre. Pessoas são mais importantes do que processos. Legal. Perfeito. É. Eu concordo contigo, tá? Eu acho até assim que o processo não é que ele venha antes ou depois das pessoas. Eu acho que as coisas elas acontecem porque imagina só, eu alinho todo um processo e depois eu vou buscar uma pessoa, eu vou atrasar muito o projeto, eu acredito. Sim. Então acho que quando você traz as pessoas e aliado a isso, você vai implantando o processo, porque tipo assim, na real, na prática, na teoria é muito bonitinho, né? Mas na prática nada tá tudo 100% resolvido. Sim. Sempre vai aparecer outras coisas, tá? E eu quero aqui também aproveitar para ressaltar a nossa querida Marcela, aproveitar que estamos aqui. A Marcela, recentemente, ela foi promovida responsável pelo setor de atendimento. E a gente está falando aqui de processos e pessoas. Ela já exercia essa liderança antes mesmo de ser promovida. Então, a galera que está aqui nos assistindo, eu acho que tem muito isso, né? Antes de você esperar crescer, e aí eu queria que você falasse sobre isso, porque o teu crescimento foi muito rápido, de captador a gestor, em 3 anos, né? Em 3 anos. Basicamente em 3 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual o conselho que você dá para quem tem esse perfil de querer crescer? E aí também eu vou jogar aqui até algum empecilho. Talvez tenha ou não oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Mas na sua concepção, o que é o principal fator para que alguém consiga alcançar esse resultado de uma forma mais aguda e mais rápida? Cara, Paulo Vieira, que é um cara muito conhecido, acho que hoje ele é um mestre na área de inteligência emocional aqui a nível Brasil e talvez em alguns outros países aí também seja bem reconhecido. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz uma frase assim: treine, treine, treine até se tornar. Ele pegou essa frase de uma americana, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala essa frase assim: finja, finja até ser. O que é que... Ela tem até um livro sobre a questão de linguagem corporal. Mas o que é o ponto aqui para você entender? Quando você falou assim, Marcela, ela exercia uma liderança antes de alcançar o cargo, a função em si. Talvez isso seja natural dela. Às vezes a pessoa ela tem um perfil de liderança, independente se ela exerce isso ou não. Mas tem gente que busca isso como uma evolução profissional. Então ela faz antes de se tornar. Ela treina, ela antes de propriamente ter um nome, vamos dizer assim. Então esse é o tipo de comportamento que eu acho que todo funcionário, toda pessoa tem que ter. Porque você imagine uma coisa, tipo assim, a pessoa, olha o pensamento. E eu acho que é por isso que o Brasil, nós temos uma cultura muito atrasada, apesar de sermos muito criativos. Nós poderíamos dominar o mundo se nós usássemos a nossa criatividade com inteligência e parássemos de escutar certas coisas. Mas o que é que você escuta quando você é funcionário? Você não pode fazer muito ou fazer isso porque você está só enricando o dono. Cara, eu vou trabalhar isso aqui a mais para quê? Para não ser reconhecido. Lembra de fulano que trabalhava isso aqui, não sei o que e tal. Então sempre tem essas historinhas. No nosso ramo não é diferente. Então você pega muitos vendedores, eu conheço vendedores que, tipo assim, estão há 15 anos como vendedores. E você diz assim, cara, são bons vendedores. Não são ruins, certo? Mas quando eu hoje entrevisto pessoas e tal, eu chego aqui na minha frente, passei em tal empresa, fiz isso, fiz aquilo, cara, a minha vontade de perguntar é o que você está fazendo aqui na minha frente? Com esse know-how todo que você tem, esse conhecimento todo que você tem, essa experiência toda, o que você está fazendo aqui na minha frente? Claro que a vida dá os revés e tal, e talvez a pessoa, em algum momento, todo mundo tem seus altos e baixos. Mas a questão que eu estou falando aqui é o que essa pessoa ela teve de comportamento errado durante essa trajetória que não fez ela crescer. Então você está dizendo que o que impede a pessoa de crescer é o empecilho que ela mesma cria e não a falta de oportunidade. Sempre vai ser você. Sempre vai ser você, nunca vai ser a empresa. Então a posição que... Eu falei isso pra uma funcionária sua que eu tava conversando ali embaixo e ela me fez... Parece que ela tava adivinhando nossa conversa e ela me falando sobre oportunidades e ela falou assim, o que é que você acha assim? Tem empresas que não dão oportunidades e tal, e aí, mas você acha que crescer está na empresa ou está na pessoa? E eu respondi justamente isso pra ela. Sempre vai ser você.
nunca vai ser a empresa. Sempre será você. Então, o que faz uma empresa grande são colaboradores bons, são funcionários bons que fazem ela crescer. Então, o que acontece? Como é sempre você, eu sempre falo, se comporte como tal antes de você alcançar. Você quer ser gerente, beleza. Você quer ser um bom gerente. Você tem que se comportar dentro do seu ambiente como tal. E quando eu estou falando de gerente, eu estou falando de chefia. Não tô falando, a gente não está falando de ser chefe, de quem manda, quem obedece. Né? Liderança é o quê? É diferente de ser chefe. O que é liderar pessoas? Basicamente, se eu fosse traduzir isso aqui, eu estava falando aqui. Influenciar pessoas. E às vezes você é líder dentro de um ambiente. Só que pro lado negativo. Verdade. Você influencia pro lado para trás. Você é o cara que... E olha se não é assim, eu não sei se vocês vão tentar entender minha linguagem aqui, mas você é novato, um funcionário novato, chegou aqui tem um mês. Ele chega aqui feliz da vida, arrumei um emprego, ele não importa se ele vai ganhar um salário, 2, 3, ele chega aqui empolgado, eu falo isso como se ele tivesse uma bola cheia. Então ele chega em casa empolgado, conta pra mãe, conta pro marido, seja lá pras pessoas, pros amigos, estou trabalhando... O dono lá é gente boa, os funcionários são as melhores pessoas do mundo. Ele chega aqui com a bola cheia e empolgado. É o que acontece com o funcionário que já está no local. Nada, tu vai ver. Espera um pouquinho. Daqui a pouco esse gás acaba. Já começa a conversar com o outro. Daqui a pouco tá falando para ele, para que tu tá fazendo isso aí? Deu a hora, vamos embora e tal, e não sei o que. Começa a ter esse tipo de conversa. Não, meu trabalho aqui há 10 anos, tô fazendo aqui, tô chegando agora. Você tá entendendo? Começa a ter esse tipo de comportamento. E na maioria das vezes, ela ganha no poder de influência. E Sim. Isso afeta, você acredita que isso afeta o resultado dessa empresa? Com certeza, com certeza. Porque justamente pessoas são resultados. Sim. Olha, eu não sou o que eu digo que sou, não sou o que você diz que eu sou meus resultados. Verdade. Então os resultados dizem quem é você. Então esse tipo de comportamento aqui vai trazer um resultado baixo para a empresa. Para ela, e se ela faz parte de um resultado maior... Se eu não tiver uma outra parte do time muito mais forte, o resultado desse comportamento aqui, e se os outros forem se repetir, vai ser o resultado da minha empresa. Então você precisa de um time onde você tem uma maioria, porque hoje é quase que, vamos dizer assim, dentro da nossa cultura, isso é difícil, quando a gente trata de pessoas. Você formar uma equipe completa, dizer assim, cara, eu tenho do zagueiro ao atacante, gente top. Vamos dizer assim, de uma mentalidade para cima. Isso é difícil, quando a gente fala de pessoas. Mas vamos dizer que eu tenha um goleiro bom, tenho um zagueiro bom, tenho um meio de campo bom, só falta um lateral bom ali. Como a maioria do time é bom, meu resultado vai ser bom. Seria melhor se eu tivesse um time completo, mas eu tenho uma boa parte do time bom, então dá certo. Agora, se for o contrário, tu tem o melhor atacante do mundo, mas tu leva gol sempre, porque lá atrás tá levando gol. Então, o teu resultado, esses gols aqui que esse atacante faz não é suficiente para equilibrar ou ser melhor do que os gols que está levando. Então, por isso que eu falo isso. Então, exercer liderança é influenciar pessoas. Então, se você está dentro do ambiente e você quer alcançar um cargo de gestão, de liderança, você tem que aprender a influenciar as pessoas dentro do seu ambiente antes de ser e, de preferência, que essa influência seja boa. Okay. Entendeu? Seja boa. Esse é um ponto. E só para complementar isso aqui, Marcela... Ei, ele não tá deixando eu falar não. Mas deixa eu complementar isso aqui, porque eu acho que é importante. Brincando. Tem uma passagem na Bíblia, eu falei isso para sua funcionária lá embaixo também. Eu sou um cara que estudei muito a Bíblia, e eu acho que tudo que esses caras falam de inteligência emocional tá lá escrito. De uma linguagem diferente, mas tá escrito. Sim. Ali é a sabedoria divina, nada vai bater aquilo, certo? Sabedoria milenar, né? Então o que acontece? Tem um texto na Bíblia que ele fala que Deus repetiu isso para as pessoas, tanto lá no Velho Testamento, que as pessoas consideram o Velho Testamento, e o Novo. Trabalhe para o seu Senhor, trabalhe para o seu amo, como tiver na sua versão, como se você estivesse trabalhando para mim, porque sou eu que vou te recompensar. Na hora que você encarar sua oportunidade de trabalho, seu emprego, seu patrão, seja lá quem for que tem uma gestão sobre você, como se aquela pessoa ali, você vai fazer algo por ela, um trabalho, como se você estivesse fazendo para Deus. Esqueça se a empresa vai dar oportunidade ou não, se ali vai ser bom para você crescer ou não, porque ele deu uma garantia, quem vai te recompensar sou eu. Se aqui não te abrir uma porta, eu vou abrir em outro lugar, mas você vai ter uma oportunidade, você vai ser honrado em algum momento. Isso chega.
Eu ouvi muito, olha só, para você entender, dentro da fábrica dos óculos, não tenho nenhum medo de contar isso. Eu fiquei 4 anos como gerente. E eu ganhava financeiramente muito menos do que... Às vezes eu como captador tinha ganhado mais, vamos dizer assim. E eu escutei muito, cara, você tá numa empresa que não tá te valorizando, você tem que ir para ali, tem que ir para ali, tem que ir para um canto, tem que ir para outro e tal, tal, tal. Até eu chegar a um processo que eu tinha um supervisor que praticamente ele quase me botou fora da empresa. Mas eu nunca bati de frente, eu sempre fui um cara muito correto, muito honesto, sempre fui honesto com o meu trabalho, com a empresa. E eu só falava para as pessoas, eu não trabalho para o Sr. Emanuel, eu não trabalho para a Fábrica dos Óculos, eu não trabalho para o meu supervisor, nesse sentido, eu trabalho no sentido que eu tenho um ser a quem eu respeito e vou honrar. E uma hora ele vai me honrar. Então, as coisas começaram a virar, vamos dizer assim, a acontecer para mim, porque eu sempre tive isso. E talvez na cabeça de alguns isso demorou. Entende? E aí eu faço uma pergunta, eu precisei sair da empresa? Eu precisei olhar para a minha empresa como uma empresa ruim? Como muitas vezes, se não deu oportunidade, não teve isso, não teve aquilo. Não, as oportunidades vão estar lá sempre, gente. Toda empresa... Você quer crescer sua empresa, Patrick? Sim. Para você crescer, você precisa de quê? Pessoas. Pessoas. Cara, se você precisa de pessoas, então as oportunidades, elas sempre vão existir. Se você tivesse 5 Patricks dentro do seu time hoje, a sua empresa estava 5 vezes maior. Eu costumo até dizer que talvez nem tivesse, tá? Porque, tipo assim, a gente faz um trabalho tão bom aqui de pessoas, a gente tem pessoas tão excelentes. Eu até digo aqui que nós temos pessoas melhores do que eu até aqui dentro da empresa. Isso. Entendeu? Mas então, você entendeu meu ponto de vista? Quem faz o crescimento é a empresa. Você quem faz a empresa é a pessoa. É isso mesmo. Essa é a ideia. E, Gedi, como é que tu traz isso? Você falou que gerenciou... que gerencia, continua gerenciando, querendo ou não, né? Indiretamente ou diretamente. Como é que tu consegue trazer isso para dentro da ótica, dentro da tua ótica? Vou citar ela como exemplo. Por exemplo, você tá com a equipe que você tá vendo que não tá dando certo e tudo mais. Como é que tu lidar com essa situação? Dá uma dica aí, né, Marcela, pra galera. Ó, vamos dizer assim, hoje eu tenho... Como identificar isso, né? O ponto X, na verdade, é esse. Como o dono de ótica identifica isso? Acho que pelo resultado, né? Mas eu acho que o principal ponto é o que fazer. O que fazer? O que fazer quando a equipe está performando por baixo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Lá na empresa, eu tenho uma gestão, você tem uma liderança acima de mim, claro. E a gente também tem que respeitar o ponto de vista de todos os outros, das pessoas. Eu amo pegar gente iniciante. Por exemplo, hoje acho que 70% da minha equipe são captadores. Iniciante que você são fala. ex-captadores, que hoje são vendedores ou se tornaram gerentes, para você entender. Eu tenho pouca gente da empresa com muita experiência. Muita experiência que você fala no ramo? Quando eu falo experiência, é muito tempo de ramo. Ó. Sim, sim. Não é tempo que gera experiência. Tem um conceito aí sobre isso. Mas é aquela coisa, eu trabalho as pessoas para elas evoluírem, crescerem. Só que você precisa aprender a identificar perfil, estudar sobre pessoas para você analisar perfil. Porque quando você entende do perfil, você vai aprender a identificar os talentos, as habilidades que a pessoa tem e saber colocar ela no lugar certo. Às vezes, a pessoa ela é boa, ela só está fazendo a coisa errada. Só está no lugar ela errado. Só está no lugar errado. E olha só, a minha vida toda, eu aprendi que a gente tinha que pegar naquilo que a gente é ruim, a gente tinha que estudar e melhorar aquilo que a gente é ruim pra gente ficar bom. Okay. Só que eu vou te falar uma coisa. 2 anos pra cá, estudei isso, aí eu inverti a história. Tem um livro que fala sobre isso, Descubra Seus Pontos Fortes. Na hora que você entende sobre habilidades e fraquezas, você vai pegar aqui sua habilidade, você vai criar um exponencial sobre ela. Porque você já é bom, você vai se tornar excelente naquilo. Agora, você pega a sua fraqueza, você trabalha nela 10 anos e você não fica excelente. Você vai melhorar. Você gasta tempo, energia e não melhora. Então, para a equipe, para você fazer sua equipe performar, você tem que aprender a identificar perfil. Então, não adianta, não tem outro caminho. Você quer ser gestor, você tem que estudar sobre pessoas. Tem que estudar sobre pessoas. Aí você identifica perfis. Na hora que você identifica o perfil, você identificou as habilidades, então você vai trabalhar em cima daquelas habilidades. O que é que esse vendedor tem de bom? O que é que essa pessoa aqui ela tem de bom para eu explorar isso nela? Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo. A gente fala muito sobre, eu vejo você falando muito nas redes sociais e eu acho isso extremamente importante, sobre medir as coisas. Entender sobre ticket médio, sobre metas, submetas e tal, fazer projeção, prospecção.
E isso baseado em informações, não é solto. Você tem que ter informações para você trabalhar, certo? Então você tem um vendedor ali que ele é bom de vender. Ele tem um ticket médio lá em cima. Ele é bom, já é bom. E se você conseguir chegar nele e trabalhar isso nele, ele dobra o ticket médio dele. Aí você tá pegando o cara lá que performa R$300 de ticket médio e tem um aqui, eu tenho isso exemplo dentro da empresa. Eu tenho um vendedor que performa aqui R$300, um exemplo, e tem outro que performa R$1.000. Aí todo mundo vai lá e trabalha o teu vendedor de R$300, trabalha o teu vendedor. Você vai morrer para ele chegar em 1.000. Você vai gastar muito tempo e energia para trazer ele para cá. Não tô dizendo que ele tem que ser esquecido. Mas conseguir perceber no que ele é bom, se ele não tá dando resultado. Mas ele é bom numa coisa. Talvez a taxa de conversão dele seja alta. Ele mata muita venda. Então talvez eu pegue esse cara aqui, vou pegar uma loja mais popular, uma loja que talvez tenha um perfil ali de um público que compra normalmente um ticket médio mais baixo mesmo, e vou meter ele lá, porque ele ganha concorrência. Ele tá ali, pode botar um monte de orçamento na mão dele que ele sabe vender, ele sabe converter a venda, ele não sabe elevar o valor da venda. Então, resumindo, colocar as pessoas no lugar certo. Colocar certo. Só que aí você vai trabalhar para melhorar? Vai. Não tô falando que você não vai treinar, que você não vai melhorar. Só que você precisa acelerar os resultados, cara. Você não pode esperar que o resultado aconteça daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você tem que acelerar o resultado. Para você acelerar o resultado, você tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Olha aí, galera. Eu costumo sempre comparar isso com futebol, né? Neymar é bom no ataque. Isso. Se botar ele na defesa, não vai sair nada dali. Exatamente. Mas vamos lá. Equipe performando abaixo da média, digamos assim. Qual o conselho que você dá? Cara, vamos lá. O conselho seria para a equipe, para o gestor, para o dono. Para o gestor, vamos lá. Primeiro tem que fazer uma reavaliação dessas pessoas. Quem está lá na tua equipe para estar performando baixo. Onde você está errando? Talvez não esteja existindo aqui um acompanhamento, uma metrificação das coisas. Talvez não esteja existindo. Às vezes porque assim, essa sua pergunta ela é muito aberta, você tem muita coisa para você falar aqui. Eu vejo, por exemplo, óticas que querem performar e não tem um mínimo de informações. Não tem um sistema de gestão, por exemplo, dentro da sua empresa. Então, você não tem informações, você vai fazer o quê? Quando você falou aí, a equipe está performando baixo. Beleza. O que é que você está me dizendo assim? Performando baixo, como assim? O que é que você tem de informações para você me dizer? Vamos criar um cenário. Vamos criar um cenário aqui, tá? Equipe já performou bem. Tá? A equipe performou bem. Vamos supor aqui que. Vamos colocar a meta, vamos falar em meta. Certo. 50 mil, passou 3, 4 meses batendo aquela meta. De uma hora para outra começou a cair o rendimento da equipe e hoje bate 35 mil a mesma equipe. O que fazer? Tem que estudar para analisar. Mas vamos pensar num ponto. O que caiu? Provavelmente, se a gente está falando da mesma equipe, talvez o ticket médio da equipe se manteve. Provavelmente, sim. Provavelmente, se a gente está falando dos mesmos vendedores. Então, o que caiu aqui talvez tenha sido a taxa de conversão, beleza? Volume, fluxo. Mas a taxa de conversão ainda vou falar que talvez tenha caído pouco, porque ainda é a mesma equipe. Agora, o que faltou aqui? Fluxo. Então, beleza. Vamos dizer que para vender 50 mil... essa ótica ela tinha 60 clientes. Aí tá vendendo 35. Você vai lá olhar o número de clientes, desceu para 40. Eliminou o fluxo. Então você vai ter que criar uma estratégia para dar fluxo à sua loja. E aí vem os meios de prospecção de clientes. Tudo morre na gestão, né? Tudo morre na gestão. Então, assim, quando você falou aí performar, a gente tem que estudar o que é que está acontecendo. É aquela coisa, você tem um telhado gigante ali. E de repente apareceu uma goteira. Você tem que identificar qual é a telha que está quebrada. Você não vai trocar o telhado todo. Mas qual é a telha que está quebrada? O que foi que aconteceu para cair água aqui dentro? O que foi que aconteceu para essa venda cair? Precisa de informações. Nesse sentido. Até mesmo, assim, é óbvio que a gente cria esses cenários. De fato tem que ter, porque provavelmente é uma questão de fluxo. Eu diria a mesma coisa que você, é fluxo, com certeza. Mas às vezes eu costumo dizer que venda ela está muito ligada à energia. Você foi muito feliz quando você fala em pessoas. A gente passou esse podcast muito falando sobre pessoas. E eu acho que pessoas é o ponto ideal, é o principal ponto para que a ótica possa aumentar o faturamento.
Eu acho Com que o certeza. segredo está nas pessoas. A galera investe muito em conhecimento, técnica de ótica, técnicas de venda até, e às vezes esquece de motivar o time, de jogar energia, de crescer a energia daquele time, porque ele vai para cima do cliente com gás para vender. Então, às vezes, se a energia do time está baixa, às vezes com as mesmas oportunidades até, o próprio ticket vai cair, porque a energia está baixa. Então não está mais fazendo aquele esforço, não está mais trazendo aquele vigor para a venda. Então, como o gestor, dono de ótica, muitas vezes não olha para o resultado e para os números, acaba que desce o faturamento, ele não sabe o que acontece. Tem uma coisa, sabe, nisso aí, só para pegar um gancho no que você está falando, o que acontece em muitos casos também. O gestor, ele vai lá, motiva, trabalha a equipe performa bem. Aí chegou numa performance boa, relaxa. Aí não é a equipe, ele se afasta da equipe. Treinei, deixei a equipe pronta e agora a equipe dá conta. Aí ele se afasta, ele se torna distante da equipe. Isso. Só que muitas vezes tem a questão, a energia era dele, que motivava, que estava lá, que estava no dia a dia, e bora, vamos, tocando fogo no negócio. Se ele conseguir replicar isso em alguém, beleza. Ele tem que ir para um nível e a pessoa vai continuar o trabalho dele. Mas essa é uma outra dificuldade de gestão. Até quem é gestor tem dificuldade de replicar, de multiplicar, fazer um outro dele para ele manter o nível da energia lá em cima. Caiu a energia, você pode ter gente dentro da loja, você pode ter tudo. Eu sou um cara que sinto muita energia, eu estudo muito sobre frequência. E eu lembro que uma situação aqui de exemplo, você citou aí, eu lembrei de um caso aqui há uns 8 anos atrás. Eu só gerenciava 2 lojas, supervisionava, eu comecei na supervisão com 2 lojas. As outras 2 tinham uma outra gestão. E aí, toda quinzena tinha reunião na empresa dos gestores, os gerentes e tal, e o dono e tal. E toda a vida o dono ele me fazia uma pergunta: o que é que você acha que está acontecendo nas outras 2 lojas que não vendem? Tipo assim, eu dobrei o meu faturamento e a outra loja caiu, as outras 2 caíram. E eu olhava, porque eu olhei para mim e digo assim, eu não tenho metade da experiência do outro gestor lá. Mas a loja não performava. E eu ficava nisso, né? E ele me perguntou várias vezes e eu fugia de responder porque eu não queria confrontar as pessoas ali. Aí um dia ele me chamou para ir lá na outra loja. Eu entrei na loja. Quando eu saí da loja, eu disse, eu sei por que sua loja não vende. Eu tenho uma sensação... O senhor já foi no velório? Já. Pronto, eu tenho uma sensação que eu estou entrando num velório. Você está entendendo? Por exemplo, quer uma ideia? Isso eu dou os parabéns a vocês demais. Eu entrei aqui na Multilentes hoje, certo? Eu poderia estar com um dia super carregado, triste e tal, que foi um monte de problema o dia todinho. Quando eu passei da porta, a energia com que as pessoas me receberam, tipo assim, mudou todo o meu cenário mental. Eu estava pronto para comprar qualquer coisa que tivesse para me vender aqui. Ó, vamos vender, viu, Marcela? Você tá entendendo? Aproveita aí, ó, terminou o podcast, vamos fazer uma venda aqui para ele. A energia do ambiente, a energia, as pessoas, eu digo, cara, as pessoas são felizes, 6 horas da noite. E as pessoas sorrindo, falando, que bom, não sei o que, e aí como é e tal, conversando e tal. Eu digo, que energia bacana. Então, isso aí que você falou acontece muito. E eu vou dizer uma frase aqui, e aí eu queria que você comentasse ela também. Se o teu funcionário não brilha o olho quando vem para o teu negócio, a maioria das vezes o problema está em você, gestor. Na maioria das vezes o problema está no gestor. Se o funcionário não brilha o olho quando ele vem para a tua empresa para poder ajudar com o propósito de crescer aquele negócio, a galera tem muito disso, né? Terceirizar a culpa. Porque o funcionário é isso, porque é aquilo. A maioria das vezes a culpa está no gestor. E a galera não pensa nisso. Eu escutei da boca de um colaborador aqui no domingo, a gente está lá no Freeform, e ele disse assim para mim, ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém. Eu sou feliz em trabalhar aqui. E eu estou dizendo aqui, eu e você, para ninguém me chamar de babão ou alguma coisa do tipo. Estou dizendo de forma genuína. E quando chega no domingo, eu não vejo a hora de dar segunda-feira para vir trabalhar. Eu escutei isso num dia de domingo. A gente aqui instalando o Freeform, ele recebendo treinamento. E tipo assim, eu não me acho um cara acima da curva. Eu não me acho eu me acho uma pessoa como você, que se tocou que o problema maior estava em mim, era eu que estava me limitando ao meu crescimento, e comecei a tomar atitudes
Depois que a gente descobre que o problema está na gente, fica muito mais fácil corrigir, porque só depende de mim. Isso. Não é? E aí eu queria que você comentasse e assim, desse uma dica também para a galera que está com problema hoje na energia com a equipe, né? Como dar uma dica para a galera motivar, para a galera ser esse gestor que joga lá a equipe com muita... Joga a eletricidade ali ligada no 220, no 380, vamos colocar aqui. Joga a energia, ligar na tomada, galera. Sobre tudo isso que você falou assim, por exemplo, da segunda e tal. Você pessoalmente, como uma pessoa autorresponsável pelos seus resultados, sua vida começa a mudar quando você aprende a gostar mais da segunda do que da sexta. Você é funcionário em qualquer canto, você ama sexta-feira. Chegou a sexta, vamos embora e tal, é aquela coisa. E você vai sempre ficar nessa mesma. Na hora que você inverter o papel e você dizer, cara, eu tô feliz porque é segunda, vou trabalhar, vou fazer isso, vou produzir. Porque eu não tô falando trabalho parece castigo, né? Isso. Eu tenho vontade de tirar a palavra trabalho do meu vocabulário, eu tento. Porque trabalho dá associação de coisa ruim. Dura, difícil. E produção, não, produzir, eu tô produzindo, vou colher, vou ter resultados. Então quando você aprender que a segunda-feira é o melhor dia da semana, a gente colocar isso na nossa mente, a nossa vida já começa a virar nesse sentido. Como na parte de gestão, tem dois lados que você precisa analisar. Como você falou aí do olho brilhar, né? Primeiro, você tem que analisar se você está fazendo o possível para o olho do teu colaborador brilhar. Se você está fazendo isso. Como é que eu motivo o meu funcionário? Como é que eu motivo o meu colaborador? A gente sempre fala de dinheiro, né? Se eu bonificar, se eu der dinheiro e tal. Lógico, isso é importante. Não vou dizer que não é. Lógico, o teu funcionário ele tem que ser bem pago. Ele tem que entender que ele é valorizado financeiramente. Se você vai fazer isso, ele vai mudar ou não, mas a cabeça das pessoas já funciona assim. Se eu sou bem reconhecido, vale a pena eu fazer isso. As pessoas trocam. Faço por dinheiro. É o normal. Não estou julgando se está certo ou está errado. Mas esse não é o principal ponto, embora seja importante. A motivação ele vem por você ser humano. Esse é o ponto. Você tem que ser humano, ter proximidade das pessoas. Na hora que você, como gestor, para você entender, não é questão de respeito, mas eu não gosto de ninguém da minha equipe me tratando como superior a eles. Na hora que eu boto um colaborador, o senhor não sei o que, eu digo, não, aqui eu sou igual a você. Nós estamos aqui para fazer coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo, mesmo propósito. O meu propósito é o seu. Nós estamos, como diz o outro, no mesmo barco. Na hora que eu me coloco do lado dele e eu digo, cara, eu tô com você, você tá comigo, eu te ajudo, tu me ajuda. Em outras palavras, eu sou humano, eu vou entender tua fraqueza, vou entender tuas dores, vou entender tuas emoções. Conta comigo, vamos dizer assim. Você mantém a energia desse funcionário já ligada a você, desse colaborador. Então, quando eu falei aqui de motivar, primeiro motive sendo humano. Sendo a pessoa que entende, que chega junto, que entende. E eu sempre falo assim, normalmente eu sou amigo dessas pessoas. E quando eu falo amigo, não estou dizendo aqui que eu vou contar a minha vida pessoal. Na verdade, elas me encararem como amigo. Então eu participo da vida delas, elas participam no sentido de se sentir confortáveis comigo. Aí você tem o que você quiser dessas pessoas. Esse é um ponto. Você vai manter elas brilhando porque elas querem estar com você. Eu sempre falo pelo gestor. Faça aqueles colaboradores estarem com você, até independente da empresa. É igual ao cliente. Você mantém um cliente, você, como vendedor, você mantém o cliente para você, sempre com você, conectado a você. E a empresa, se você está ali na empresa, você conecta a ela. Mas esse é o ponto, humanização. Trabalhar a humanização das pessoas, com pessoas. E aí você vai motivar com bonificação, com dinheiro, com metas e dar objetivos que eles, cara, isso tem que valer a pena. Quando você cria uma meta aqui, essa é a meta X, essa é a outra meta aqui. Se eu sair daqui para cá, vale a pena ou isso aqui não vai representar muita coisa? Aí você não estimula a pessoa, você tá entendendo? Então, existem vários pontos, mas eu falaria isso. Mas ainda sobre o olho brilhar, eu queria comentar uma outra coisa. Tem um funcionário que você vai fazer tudo isso, certo? Mas ele não se conecta a você. É uma questão de frequência. A frequência dele é diferente da sua empresa, da sua equipe. E ele não vai se conectar. Como identificar esse funcionário? Esse caso aqui você tem que cortar. Como gestor, você tem que ser decisivo também dentro do seu negócio. Então, você tem que cortar. Aí eu vou te falar aqui. Eu lembrei porque ele falou do olho brilhar. Como você identificar um funcionário que não está conectado ao seu trabalho? Quando o olho dele não brilha.
Eu aprendi isso com o Pablo Massal, inclusive. Ele falou de um exemplo da empresa dele. A empresa dele lá, essa que ele estava fazendo a palestra, tinha 400 funcionários. Ele se afastou um pouquinho, a empresa caiu 500 mil de faturamento. R$500 mil. E ele não entendia por quê. Um dia ele chegou, reuniu a diretoria dele lá, e todo mundo quis dar a justificativa, né? Porque acabou isso e tal. E ele escutou tudo de profissionais. Aí ele disse, mas eu quero fazer uma análise. E ele foi uma semana dentro da empresa. E ele foi falar com todos os colaboradores na empresa, os 400. Aí ele chegou lá no setor de RH e tal, a pessoa lá disse assim, eu já sei o que está acontecendo nessa empresa aqui. Você vai chamar aqui, todos os funcionários vão sentar nessa sua mesa aqui. Tal. Do diretor a pessoa lá que limpa o chão. Qualquer um. Você vai vir aqui e vai passar aqui. Se você vai demitir 100 pessoas. Ele conta que até a pessoa achou que era por causa justamente da queda financeira. Ele disse, não é por isso. Mas nós vamos demitir 100 pessoas das 400. Aí a pessoa perguntou a ele, e como eu vou escolher? Qual critério? Aí ele disse, o primeiro critério, olho no olho da pessoa, se o olho dela não brilhar, ela tá fora. A pergunta que você vai fazer inicialmente é a pessoa, você está feliz em trabalhar aqui? E se a pessoa responder que sim, você responde. Todos vão responder, querem manter o emprego e olhar para o olho. Tem a forma do sim, né? Uns de sim. Empolgação, outros de tal. O olho brilha. Sim. Aí se o olho não brilhar, não importa o que faz aqui dentro, nem quanto ganha, nem o que é. Vai eliminar. Eu quero deixar aqui registrado, para não passar desapercebido, o Gediel falou algo bem interessante. Esteja do lado e não acima. Esteja do lado e não acima. Exatamente. É isso aí. Hoje eu tô como aprendiz, viu? Aqui tô falando pouco, viu? Você disse, ouvindo. Né? Eu disse que eu falava muito, eu disse. Eu avisei, eu acho que já tá quase um tempo aí. Gente, já fizeram o sinal ali, a produção já fez o sinal assim, ó. Falta 10. E tinha tanta coisa pra gente conversar ainda, né? Pois é. Vamos entrar nas redes sociais? Vamos? Vai lá, Marcela, toca a pergunta lá. Fala, Marcela. Vamos lá. Então... Agora, no final, eu queria fazer um bate-bola, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu queria conversar com você, né? E uma delas é sobre... Você falou, inclusive antes de começar o podcast, que estava estudando, fez um curso agora recentemente. E qual é a hora que você acha assim, não, agora eu vou parar? Eu sei que eu já sei até a sua resposta. Mas aí eu queria que você respondesse, porque às vezes tem pessoas que chegam num nível, não, já fiz um curso tal, então pra mim tá bom, agora é só executar. Qual é a sua opinião em relação a isso? Sobre buscar conhecimento? Eu vou parar um dia, quando me enterrarem, aí eu acho que não vou ter como aprender lá, né? Porque tipo, acabou ali todo conhecimento, né? Eu talvez até tenha, né? Talvez a gente tenha, mas pelo menos aqui, nesse universo em si, material. Vou parar. É aí quando eu vou parar. Olha, você tem que ter foco quando você vai buscar conhecimento. Então, exemplo, se você quer crescer numa determinada área, num determinado ramo, no nosso caso aqui, ótica, você tem que ter foco e estudar coisas que vão te agregar aqui. Não adianta, eu não sou a favor de a pessoa tipo assim, tô trabalhando em ótica e eu acho que é por isso que muita gente vai pra frente, aí vai estudar uma coisa que não tem nada a ver, aí nem dá certo lá, nem dá aqui, ela nem cresce aqui, nem cresce lá. Não teve foco. Você tem que ter foco. E tudo que você vai, vamos supor que seria sair do foco para algumas pessoas, são coisas que você vai agregar ao que você já faz. Então eu não paro de estudar, eu quero sempre estudar coisas, fazer cursos, estar buscando conhecimento, novas habilidades, para agregar o que eu já faço. Isso eu não vou parar nunca. Entendeu? Enquanto eu tiver saúde mental ou não morrer, eu vou estar lá buscando esse tipo de conhecimento. E acho sempre importante, conhecimento ele abre portas. Conhecimento é o passo inicial para você alcançar qualquer coisa. Claro, conhecimento não aplicado não tem resultado. Mas também você vai aplicar o que se você não tiver o conhecimento? Então, tem que partir do conhecimento, sempre. Sempre é o processo inicial, né? Vamos dizer assim, conhecer, estudar, aprender mais. E lógico, a gente nunca vai saber tudo sobre um mínimozinho. Uma gota d'água num balde, você vai ter que passar milênios estudando e não vai aprender tudo sobre aquilo. Você vai ter sempre que aprender, mas não pode parar. Boa. Nunca. Perfeito. Quanto ensinamento, viu? Hoje, gente. Vamos. Acho que tá chegando o final. Eu queria entrar porque tem um projeto novo, né? Que o Gediel, ele se posiciona nas redes sociais.
E recentemente eles iniciaram um projeto novo com o Anderson Vieira, do seu consultório óptico. Sim, né? sim. Eu queria que ele falasse um pouquinho primeiro das redes sociais e depois desse projeto também, Olha, que é o clube. Vamos lá. As redes sociais é uma vitrine. É um mecanismo de você ser visto. Ou você, o seu negócio, o que você faz. Então eu já entendi que a gente não pode deixar de estar lá. Porque é lá que as pessoas estão. Então se as pessoas estão, tem que ser visto lá. Quem não é visto não é lembrado, né? Como sempre se diz isso. Sim. Então, as redes sociais, hoje eu trabalho elas de forma profissional, sempre trazendo conteúdos. E eu trago um conteúdo, quem quiser me seguir aí, viu? Já vou deixar aí, viu? Um arrobazinho aí. Eu vou deixar no final esse momento Tá pra bom, você vai falar. lá, no final. Mas eu trabalho muito assuntos de saúde visual. E tem gente até que já me criticou. Cara, tu vende óculos e tu fala sobre doenças oculares, eu falo sobre várias coisas. Eu sempre falo isso, ó, o consultório médico, ele é encare como se fosse a sala ao lado da tua ótica, do teu laboratório, do que for. É relacionado à ótica. Você tem que entender isso. Sabe qual é o problema que a ótica não trabalha esses assuntos ou coisa do tipo? Porque entende que o médico é muito distante a área disso aqui. Só que dentro dos passos de venda, Patrick é muito bom nisso, em técnica de vendas, você precisa criar consciência nas pessoas. Está dentro da etapa de vendas. Você aumenta seu funil de vendas se você tiver criando consciência nas pessoas, despertando consciência. E além disso, você precisa despertar autoridade sobre dois públicos. O público que vai consumir você lá, que vai comprar um produto final, e você precisa despertar autoridade sobre pessoas que vão te indicar o cliente que vai comprar esse produto. As pessoas aqui precisam aqui em cima, por exemplo, no nosso caso, os profissionais da área médica, oftalmologistas, eles precisam confiar em você. Então, quando eu comecei a trabalhar esses conteúdos nas redes sociais, eu comecei a ter muito médico me seguindo, me acompanhando, perguntando e ganhando autoridade. Eu tenho muito médico hoje, vários, eu estou falando aqui, não vou citar nomes e tal, nem lugares, mas tem cliente que compra um óculos lá na ótica X, aí volta lá por algum retorno e o médico liga para mim, perguntando, entendendo, querendo entender o caso, a parte técnica, tudo de lentes, o que você acha que está acontecendo aqui e tal. Então, essa experiência eu nunca tinha vivido. E isso para mim foi um ganho enorme, entendeu? Entendi. Porque você vai ganhando autoridade. É uma coisa que eu ia te perguntar, tipo assim, eu não sabia, tá? Isso para mim é bem novo, que você se posicionou lá para ter uma autoridade e atrair um público que você, na verdade, a tua intenção é venda, tem que ser intencional, né? Era estar mais próximo ao médico, que isso ali ia te gerar venda. Isso. Tá? E aí isso te levou a um patamar até maior, onde talvez hoje teu público maior seja até os proprietários de ótica do que os oftalmologistas, não sei. Tá? Talvez seja isso. Sim. E aí eu te pergunto, por que não passar mais conteúdos a nível de emoção? Porque eu vejo que você tem um domínio e se expressa bem, emoção, energia com a galera ali de campo, por que não mostrar mais o teu dia a dia? E aí é um conselho que eu te dou aqui, por que não e mostrar muito aquela parte técnica e pouco essa parte, não que não tenha que mostrar, mas porque eu queria entender por que você mostra muito mais a técnica do que a emoção. Isso, essa construção que eu fiz não foi com base em nada que eu conhecia, foi intuição. Eu quero trabalhar isso, eu gosto de trabalhar isso, eu vou trabalhar esses assuntos, porque tudo que eu vi relacionado à ótica é ou promoção da loja, ou óculos de sol, não sei o que e tal, vai falar daquilo ali. Ou do básico, miopia, essas coisas aí. Aí eu comecei a trazer esses assuntos muito curiosos, diferentes e tal, falar sobre assuntos assim, mas por intuição. Não foi nem tão pensado. Não foi intencional. Foi. Aí eu comecei a estudar como funcionam as redes sociais. E aí agora eu tô começando a compreender que tem que ter esse lado aí que você tá falando. Porque eu vejo que você se expressa bem na parte emocional. Você comanda uma equipe que muito provavelmente, se você mostrasse o dia a dia, como você engaja aquela equipe, quais são as atividades, as ações que você promove dentro da loja para manter a energia da equipe alta, eu acho que isso agregaria muito. Com certeza. Essa é a ideia, assim. Agora a gente tá... Agora que eu tô assessorado nessas ideias aí, né? E pegando dicas e conselhos. Não tem desculpa, Mark, que é tímido, viu? Que ele ficou super... a vontade falou mais do que Marcelo. Na verdade, eu não sou tímido. Eu não me considero tímido. É só a questão do hábito, com os equipamentos, as coisas todas. É só isso aí. Mas é isso aí que ele falou. Agora sobre o projeto, né? Do clube lá. O que acontece? A gente entende, e a gente tava falando aqui da facilidade de buscar conhecimento, ó. E hoje...
Você tem conhecimento na palma da mão, em todo lugar, de todas as formas. Você é um cara que também trabalha muito ensinando donos de ótica ou outras pessoas aí. E o que acontece? Como é que funciona esse projeto clube, que é do Anderson, que é nosso amigo em comum, do seu consultor óptico, já que é bem engajado aí nas redes sociais. É um clube de acompanhamento de mentoria óptica que aborda desde a óptica básica à gestão de pessoas. E aí lá dentro do clube a gente conta hoje com 6 mentores que têm habilidades diferentes dentro de setores ópticos. Então tem a pessoa que vai trabalhar a parte de treinamento comportamental, a Aline Bergman, que ela é muito boa nessa área aí, inclusive gestão de pessoas também. Tem o Marcos, eu acho que você também deve conhecer, o Marcos Maricato. Ele é técnica, pura técnica, laboratório e tal, toda a questão de lentes, tudo isso aí, envolvendo isso aí. Tem o Anderson, que é pura técnica de vendas, balcão. Ele é o cara que ensina a gente a trabalhar em situações de balcão. Tem a Laís, a esposa do Anderson, que é trabalhar a área de construção de imagem, consultoria de imagem, visagismo, que é o tema forte hoje, né, na área. E tem eu que faço todo o suporte técnico de todas as áreas, mas vamos lá, eu faço toda a parte de anatomia, de fisiologia, como usar isso no balcão, e tem a parte de gestão de pessoas, de performar com a equipe. Então, é um clube de mentores e... não falei do Iago, né? O Iago é a parte de estratégias e marketing, entendeu? Dentro da ótica. Então, lá a gente tem dono de ótica e tem pessoas que estão iniciando dentro do ramo. Você fazendo parte desse clube, você tem aulas ao vivo toda segunda-feira com um dos mentores. Tem um bate-papo na quinta ou na sexta-feira para conversar sobre como foi a prática daqueles assuntos relacionados ali. Você tem acesso a uma plataforma onde você tem livros, lives, videoaulas, um monte de conteúdo ali disponível para você estudar, fora sem ser ao vivo. E acesso a esses mentores. Esse projeto foi criado pelo Anderson, a gente achou uma ideia incrível, eu resolvi fazer parte, né? E até agora os alunos que estão lá estão tipo assim amando. E tem gente boa dentro, tem gente boa mesmo, gente que entende, legal, mas está lá buscando essa conexão e conhecimento. Eu sempre falei lá para eles, mesmo que o que vocês vão aprender aqui pareça coisas que vocês já sabem, só a conexão que vocês estão tendo aqui com essas pessoas aqui vai levar vocês para outro nível. Com certeza. Vocês conectam com gente que quer aprender. Então, até quem quiser aí saber mais, viu? Quem é do ramo de ótica, é só... Qual é o acesso? Como é que é? Arroba, acessa o site, como é que acha o clube? Não, o clube, ele não acha assim, porque ele tá dentro de uma plataforma que a gente só vai... Trabalha com live, o link. É isso? Mas as lives é fechada. É como se fosse treinamentos dentro da plataforma. São treinamentos online, ao vivo, legal, né? Toda segunda-feira. E fica gravado dentro da plataforma. Aí fica gravado dentro da plataforma, se a pessoa não puder assistir ao vivo, assiste depois. Só que a gente também disponibiliza lá outros conteúdos que a gente não fez ao vivo. São aulas gravadas, são conteúdos gravados, e-books e livros e coisas do tipo. Um monte de material lá já. Olha aí a galera do segmento, quem tiver interesse. Deixa teu arroba já pra galera saber como é que te encontra na rede social. Quem tiver interesse também te procurar. Fala aí, você não pesquisou aí? Fala aí agora. Gediael Souza. Mas arroba lá... Gediael Souza, não, Gediael Técnico Óptico. É o meu perfil. Olha aí, Marcelo, você não pesquisou então, não. É porque tem o nome lá, Gediael Souza, que é nome e sobrenome. E pode falar no meu WhatsApp, lá tem um link também, ou fala direto comigo no meu WhatsApp, não tem nenhum problema de divulgar aqui, 999440280 é o meu WhatsApp. Pode falar que a gente dá as informações lá a respeito do clube, conecto com o Anderson e o Anderson já... É legal, quem conhece o Anderson sabe, o Anderson é bem carismático, né? É um cara muito carismático, é um cara que genuinamente ajuda o ramo, o segmento óptico a crescer. E quem conhece ele de perto vê a grandeza do ser humano que ele é. Então ele montou, tem uma equipe aí que eu acho que com exceção do Iago, né, que você falou, eu conheço toda essa galera e tem uma base muito legal para poder agregar no conhecimento. Então parabéns pelo clube. Parabéns. E a galera aí procura lá, vai no Instagram do Anderson, deve ter, né? No Instagram do Anderson, seu consultor óptico, no meu também, pode falar. Qualquer um dos mentores, né? Que a gente tá sempre divulgando. Mas o Anderson, ele tem lá, link, tem tudo já bem direitinho para você. E a gente envia um link de apresentação também para quem desejar saber mais. Aí vai ter os vídeos lá, com os mentores falando, tudo direitinho pra pessoa entender como funciona. E assim, a gente não vai falar a nível de custo, mas é uma coisa extra. Eu fico pensando aqui de onde Anderson tirou aquilo ali pra pessoa fazer parte, sabe? Eu digo, cara, não tem ideia de quanto custa pra pessoa estar ali dentro um ano inteiro, porque é um plano de assinatura.
Ó, vou revelar esse plano inicial, que é divulgado, tem nenhum problema. É só a primeira turma que é esse valor. Custa R$ 497,00. Um plano de assinatura anual. Você então, paga... dividido por 12 dá quanto? 30 e alguma coisa? É, por aí. Muito barato mesmo. Você paga 497. Cadê a produção para calcular aí? 497 dividido por 12. R$497. Depois divida aí por 30 para a gente saber quanto que dá por dia, né? Fazer, vamos usar aqui. R$41. R$41. Divida aí olha por aí 30 o investimento. agora. 1,38. Por apenas 1,38 por dia. Você gasta R$1,38. Você gasta com o quê, Marcela? Todo dia? Eu acho que eu não compro nem uma coxinha com R$1,38. Não compra não. Olha, só os módulos eles dão, vai ter lá mais ou menos 45 aulas ao vivo. Então, imagine você fazer 45 treinamentos por R$497. Só isso aí já pagaria muito, né? Seria muito barato pra você fazer esse conjunto de treinamentos. Todos já pensados. Lá quando você entra no clube, você já tem todos os módulos que você vai estudar. Lá dentro, toda uma história, né? Não é curso, é um clube de acompanhamento e mentoria. Legal. Certo? Mas é muito bacana a ideia. Claro que esse valor foi para a primeira turma, com um número muito limitado. Mas ainda está aberto o valor. Ainda está aberto o valor, mas eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. A gente tinha pensado no número X de pessoas porque tem a questão de acompanhar. Então, como a gente tem outras tarefas, decidimos manter esse número pequeno para essa primeira turma. Mas aí em reunião, quando a gente iniciou, a gente dobrou o número. Aí só temos, até ontem nós tínhamos 4 ou era 5 vagas só. Olha aí, galera. Para fechar essa primeira turma. Corre, vai lá. Não é gatilho, trabalhar, né? Não é gatilho de urgência aqui, não é nada. É a realidade. Não é escassez, não. É a realidade mesmo. Mas o gatilho ele é uma verdade, né? É o gatilho da escassez, mas é uma verdade. Que mas a gente limitou, se lotou, já era, não aí, entra mais assim, nessa turma. Vai poder entrar, mas na segunda turma, que provavelmente a gente vai abrir abril ou maio, por aí. Aí já vai ser um outro valor, já vai ser uma outra coisa aí. Mas... Perfeito. Fica a dica. Gedi, você citou alguns livros, né? Alguns nomes. Eu queria que você citasse alguns pra galera que... Como dica mesmo, pra galera dono de ótica que tá querendo buscar aí um rumo. Queria que você deixasse essas dicas de livros. Rapaz, eu vou lhe dizer assim, quando era mais novo, eu nunca fui fã de ler livros. Eu comecei a ler livros de 2 anos pra cá. Muitos, li bastante. Ano passado cheguei a ler cerca de 30 livros. Mas assim, num ritmo acelerado, a gente aprende a absorver conteúdos. Eu não vou falar um livro específico, mas eu vou falar, porque se fosse falar aqui tinha vários, de vendas. O que é que você quer se tornar bom? Aí você vai ler sobre aquilo. Eu vou só seguir um conselho. Não perca tempo lendo livros sobre histórias. Eu quero estudar lá a história não sei de onde, romance não sei de quê. Eu digo, cara, para que a pessoa lê Romeu e Julieta? Você vai agregar em quê? Você vai vender mais? Tem que pensar sobre isso, por exemplo. Se aquilo for te agregar para você fazer algo, vale a pena você gastar seu tempo e energia. Então, leia livros que contribuam para o teu crescimento, para a tua gestão, para o que você está fazendo. Isso é um ponto fundamental. Se você precisa desenvolver ótica, tem muitos livros aí já hoje no mercado de ótica, para você estudar. Acho o seguinte, quando você vai ler a parte técnica de ótica, ler livros, você tem que ser bom para você conseguir absorver e aprender. Base, você né? precisa de gente para te ajudar. Então, eu sempre falo, você quer aprender ótica, você precisa estar num curso, precisa estar num clube, precisa estar num ponto onde você tem instrutor. Só para você ler, não é todo mundo que lê e absorve um conhecimento técnico de ótica. Agora, sobre pessoas, sobre gestão, sobre inteligência emocional, sobre essas áreas, aí você vai aprender a captar esses códigos nesse sentido. E hoje eu aprendi que eu não posso parar de ler. Estudar lendo. Eu estou repetindo, eu estava falando de um livro aqui, que tem um tema, né, Descubra Seus Pontos Fortes. Eu já li esse livro há um tempo atrás, e aí eu estou lendo ele novamente. Mesmo já agora com a nova ideia, a nova habilidade para entender isso aí. Então, é um livro que eu indico, por exemplo. Não vou lembrar aqui. Como é? Fala novamente Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra Seus Pontos Fortes. Eu não li. Vou ler, tá? Dica aí pra galera. É um livro muito bom. Quem é o autor? Agora eu não vou lembrar, não. Não vou lembrar, não. Tem um do Pablo Marçal, que eu encerrei ele há uns 2 meses atrás. Como Construir Riqueza, né? É outro livro muito bom. Eu vou te dar outro aqui, já que você está perguntando. É um livro grande, aparentemente cansativo. Mas você vai aprender como você crescer uma marca, uma ideia, como você crescer sua imagem. Chama-se Toque de Midas, esse livro. Não sei se você já ouviu falar. É um livro que conta a história
aquele ex-presidente dos Estados Unidos. Donald Trump. Ele, se você ler a história dele, você vai esquecer o lado político, você vai pegar o lado empresário dele. Ele quebrou e ficou bilionário novamente. Ficou. E aí você vai aprender códigos, você vai pegar códigos. O que é que esse cara fazia que fez ele chegar a um nível... Ele se envolveu com política, mas falando da parte profissional, empresarial dele. E é um cara hoje que, por exemplo, tem o seu sobrenome nos melhores prédios, vamos dizer assim, do mundo, e lá nos Estados Unidos nem se fala, e você tem uma sala lá, é como se você dissesse assim, cara, eu vou ter uma sala no centro comercial que carrega o nome, não é porque é dele, carrega o nome, que é a marca, é o que a gente está falando aqui de construção de uma identidade, de um nome de uma marca. É um livro muito bom, ele é extenso, mas vale a pena ler também. Perfeito, acho que está chegando no final, né? Chegamos no final, sim. Eu queria quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito bacana, muitos aprendizados. O cara que foi o primeiro entrevistado que eu vi que fez Marcela falar pouco, viu? Foi mesmo. E ainda me entrevistou, viu? Teve um momento que ele me entrevistou. Se me der corda, aí eu fico aqui a noite todinha falando. E isso é porque era tímido, não era, Marcela? Não, eu tô com medo agora dos convidados que disser que é tímido. Já pode convidar pra parte 2, daqui a um ano. Que tem mais coisa, né, Gedi? A gente nem falou de nada ainda. Falou quase nada. E só lembra que eu não fiz nem as perguntas que eu ia fazer, mas enfim. Gedi, se você pudesse deixar uma mensagem. Eu assisto o podcast de JJ e gosto muito desse final que ele faz. E eu acho que a gente pode trazer isso para o segmento ótico. Se você pudesse mandar uma mensagem, essa mensagem vai para todas as pessoas. Vai chegar no celular, no outdoor. Eu estou usando até o jeito que ele fala sobre isso. Qual seria essa mensagem, assim, de destaque para as pessoas? Eu vou falar 2 citações aqui que eu carrego comigo, tá? E aí cada um vai entender se serve para você. Mas eu carrego uma frase muito simples que ela diz assim: desistir não é uma opção. Então, para mim, isso marcou sempre. E de 2 anos para cá, isso é na minha mente. Todas as pessoas, eu falo isso para minha equipe, todos vocês podem desistir e eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, quando eu falo estar aqui, não necessariamente nesse ambiente, mas eu vou estar aqui continuando. Então, desistir não é opção, independente dos obstáculos, das dificuldades e coisas do tipo. Tem gente que fala assim, tem um momento que você tem que desistir. Não, você só tem que ajustar o caminho. Há uma diferença entre insistência e persistência. Insistir é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Pode dar errado. Você tem que ser persistente, você tem que fazer, cumprir um objetivo, mas com alternativas, caminhos alternativos. Então, deixa essa mensagem, independente de qual função você tenha dentro de uma ótica, dentro de um ramo. Não desista, continue, independente das dificuldades. E uma outra citação que eu vou fazer, acho que Pablo Marçal que fala isso também. Eu modelo muito ele e ele fala assim: se tua mente chegar primeiro a um lugar, teu corpo será obrigado a chegar. Tudo está na mente da gente. Eu aplico 2 pontos essa idealização aqui. Primeiro que está relacionado a você acreditar. Está relacionado a não desistir, continuar acreditando. Confiar, ter a crença de que aquilo vai realizar, certo? Isso é um ponto. Aí teu corpo vai chegar no sentido de as tuas atitudes que serão comandadas pela tua mente, vai fazer você chegar àquele objetivo. Acreditar. Segundo, você entender sobre como você está nutrindo a tua mente. O que é que você está colocando nos teus pensamentos? Como é que eles estão isso? O que é que você absorve para você? Porque você pensa, você comunica e você realiza. Tem que seguir esse processo. Só que o pensar, ele vem daquilo que é absorvido pela tua mente. Então trabalhe isso. Não desistir, acreditar sempre, absorver tua mente com as conexões certas. E aí as coisas vão acontecer. Boa. Perfeito. Valeu, Gedi. Vamos fazer um brinde. É isso, vamos fazer um brinde. Maciel, show de bola. Maciel, quem deu a ideia do brinde, né? Foi, representando você. Representando, ó, Maciel. Tá de férias. Um abraço, viu, Marcel? Eu conheço o Marcel lá desde a época que eu era captador, viu? Próximo podcast é com o Maciel, viu? Olha. Tô lembrando. Tá me demitindo, Marcelo? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Gediael. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer, viu? Bom. Valeu, galera. Até a próxima.